Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso capítulo 7. Já estamos quase na metade do nosso livro. Então vamos relembrar o que aconteceu no nosso último capítulo. No nosso último capítulo, a feiticeira finalmente chegou ao nosso mundo. Quando ela chegou no nosso mundo, ela meio que desprezou o tio André, né? Aí o tio André ficou todo medroso, ele é um covarde, né, por definição. Mas aconteceu uma coisa interessante. Quando o tio André saiu de perto da feiticeira, que ela escurrachou ele como se ele fosse um escravo, ele foi lá trocar de roupa e se empiriquitar, e ele até achou que a feiticeira ia se apaixonar por ele, porque ele era feiticeiro e não sei o que, né? Então ele já estava criando ilusões na própria cabeça. E daí, a feiticeira pediu que queria comprar vestidos e comprar escravos. Ela acha que no nosso mundo tem escravos, né? E que daí, então, no outro dia, ela começaria a conquistar o nosso mundo. A última coisa que aconteceu, o último quadro, né? Foi que a feiticeira ficou tão impaciente esperando o tio André que estava demorando, que ela foi atrás dele. E daí o tio André estava pedindo dinheiro emprestado para a tia Leta, tá? E daí a tia Leta estava muito braba com ele enquanto costurava um colchão. E daí, de repente, ela viu aquela mulher enorme, que é a feiticeira branca, tá? Então, vamos continuar. O nome do capítulo é O que aconteceu na rua. Escravo, disse a feiticeira. Por quanto tempo terei de esperar pela minha carruagem? Tio André encolheu-se todo. Agora, na presença dela, os pensamentos bobos que tivera no espelho foram desaparecendo. Tia Leta levantou-se logo e foi para o meio da sala. André, que jovem é esta? Se é que tenho o direito de saber, perguntou ela em tom frio. Uma distintíssima, muito importante, gaguejando todo. Ah, que asneira, disse tia Leta, virando-se depois para a feiticeira. Saia desta casa imediatamente, sua sirigaita, ou eu chamo a polícia. Achava que a feiticeira era uma artista de circo. Além disso, não consentia com braços nus, ou seja, ela mostrava os braços, né? Quem é esta mulher? Perguntou a Jades. Ajoelhe-se, sua ordinária, antes que eu a desmonte. Ordinária significa uma pessoa comum. Cuidado com as palavras. Que usa na minha casa, senhorita, disse a tia Leta. Nesse momento, tio André teve a impressão de que a rainha ficaria ainda mais alta. Seus olhos faiscavam. Estendeu o braço e pronunciou umas palavras de som assustador, como fizera para destruir o portal de charme. Nada aconteceu. Tia Leta, pensando que aquelas palavras horríveis fossem um inglês mal falado, disse: Já estou entendendo. A mulher está bêbada, completamente bêbada. Nem pode falar direito. Deve ter sido horrível para a feiticeira perceber que o seu poder de reduzir pessoas a pó não funcionava no nosso mundo. Mas só perdeu a compostura durante um segundo. Sem gastar tempo com palavras, agarrou tia Leta pelo pescoço e pelos joelhos. Levantou acima da cabeça como se fosse uma boneca de pano e fez um lançamento. Tchum! Enquanto tia Leta rodopiava no ar, a empregada, que estava tendo um dia maravilhoso e animado, enfiou a cabeça na porta e disse: O cabriolé chegou. Vamos, escravo, disse a feiticeira para tio André. Ele tentou resmungar qualquer coisa como uma lamentável violência, mas ficou mudo ao erguer os olhos para a rainha, que o conduziu para fora de casa. Diggory veio correndo pelas escadas e chegou a tempo de ver a porta da rua sendo fechada. Puxa, ela está solta em Londres e com tio André. Pode acontecer tudo neste mundo. Oh, seu Diggory, disse a empregada, que estava vivendo um dia maravilhoso. Acho que a dona Letícia está um pouco machucada. Ambos correram para a sala de estar. Vou mostrar aqui a tia Leta, que estava lá costurando o colchão. Se tia Leta tivesse caído na madeira do assoalho, ou mesmo no tapete, teria de certo quebrado todos os ossos. Por pura sorte, havia caído no colchão. Era uma velha dura, como costumava ser as tias solteironas daquele tempo.
Depois que cheirou os seus sais, descansou por alguns minutos e disse que não era nada. Apenas algumas manchas roxas. Não demorou a comandar a situação, falando à empregada. Sara, vá imediatamente à delegacia dizer que há uma doida solta por aí. Eu mesma levo o almoço de Dona Mabel. Dona Mabel era a mãe de Diggory. Depois de almoçar com a tia, o menino pôs-se a pensar profundamente. O problema era o seguinte: como enviar a feiticeira para o mundo dela, ou pelo menos expulsá-la do nosso o mais cedo possível. E o importante, fosse como fosse, era impedir que aquela mulher continuasse a tumultuar a casa. Não podia de maneira nenhuma ser vista por sua mãe. Igualmente, se possível, não deveria tumultuar a cidade de Londres. Diggory não estava na sala de estar quando ela tentou desmontar a tialeta, mas tinha assistido ao desmonte da porta de char. Não sabia que ela perdera seus medonhos poderes em nosso mundo, mas sabia que pretendia conquistar a Inglaterra e o resto. Naquele momento, só podia estar desmontando o palácio de Buckingham ou o parlamento. Muitos policiais já deviam estar reduzidos a pó. Haveria alguma coisa que ele pudesse fazer? Os anéis funcionam como imãs, pensava ele. Se eu tocar nela e agarrar o amarelo, iremos para o bosque entre dois mundos. Será que ela perderá suas forças de novo ao chegar lá? Ou foi apenas o choque da primeira experiência? Ai, tenho que arriscar. E como é que eu vou encontrar aquela imbecil aqui em Londres? Aliás, acho que tia Leta não me deixará sair se eu não disser aonde vou. E o dinheiro que eu tenho não dá nem para condução. Nem sei onde começar a procurar. Será que tio André ainda está com ela? Condução é uma espécie de bondinho, uma espécie de trem, tá? Por fim, concluiu que só podia fazer uma coisa: esperar o tio André e a feiticeira voltar. E se voltassem, agarraria a feiticeira, colocaria o anel amarelo antes que ela entrasse em casa. Tinha de ficar observando da porta da rua como um gato de olho em um rato. Foi para a sala de jantar e amassou o rosto contra o vidro. Podia ver os degraus da entrada e a rua, e ficou imaginando o que Polly estaria fazendo. A primeira meia hora ocorreu lentamente. Polly havia chegado tarde para o jantar, com as meias e os sapatos muito molhados. Quando lhe perguntaram onde estivera e o que andara fazendo, respondeu que tinha saído com Diggory Kirke. Havia molhado os pés numa poça. A poça estava num bosque. Onde era o bosque, ela não sabia. Em algum parque da cidade? Bom, parecia um parque. A mãe de Polly achou então que a filha havia ido, sem dizer nada a ninguém, a um lugar de Londres que não conhecia, brincando por aí de chapinhar em poças e ficar pulando, né? Resultado: tinha sido uma menina muito levada e estaria proibida de brincar com o tal de Diggory, se aquilo acontecesse de novo. Não ganhou sobremesa e não devia sair do quarto durante 2 horas. Acontecia isso com muita frequência naquele tempo. Assim, enquanto Diggory estava de olho na janela da sala de jantar, Polly estava entediada na cama, pensando ambos como o tempo custava a passar. Acho que a situação de Diggory era pior. Polly tinha apenas de esperar que as 2 horas passassem, enquanto ele, ao ouvir qualquer barulho de rodas na rua, logo se sobressaltava, pensando, são eles, para em seguida verificar que estava enganado. Entre esses falsos alarmes, o relógio continuava soando, e uma mosca esvoaçava na vidraça, fora do alcance da mão. Era uma dessas casas que ficam muito quietinhas e aborrecidas durante a tarde, e que sempre cheiram a carne de carneiro. Um pequeno fato aconteceu durante a longa espera. Uma senhora chegou à porta trazendo umas uvas para a mãe de Diggory. Tia Leta foi recebê-la, e Diggory não pôde deixar de ouvir a conversa entre ambas, as mulheres. Que uvas maravilhosas, disse a tia Leta. Ela vai gostar tanto. Mas coitada da minha Melzinha, acho que agora só uma fruta da terra da eterna juventude poderia fazer bem a ela. Frutas deste mundo já não resolvem, infelizmente. As duas começaram a falar baixinho, e ele não pôde escutar mais. Caso Diggory ouvisse sobre a terra da eterna juventude uns dias antes,
Teria pensado que tia Leta falava algo sem nenhum sentido verdadeiro ou especial, como é de costume entre as pessoas grandes. Mas de repente ocorreu ao menino que sabia agora que outros mundos existiam de fato, e que ele já estivera em um deles. Assim, tinha de existir em algum lugar a terra da eterna juventude. Quase tudo devia existir. Devia existir num outro mundo alguma fruta que realmente curasse a sua mãe. E sabemos o que acontece quando uma pessoa tem a esperança de obter uma coisa desesperadamente desejada. Parece muito bom para ser verdade, mas tinha de ser verdade. Tantas coisas estranhas já haviam acontecido, e possuía os anéis. Poderia explorar um por um todos os lagos do bosque, e depois, a mamãe vai ficar boa, tudo certinho de novo. Chegou a esquecer-se da feiticeira. A mão já estava quase segurando o anel amarelo quando ouviu o galope do cavalo. Que será? Algum carro de bombeiro? Onde será o incêndio? Ih, tá vindo pra cá. Oh, não, é ela! O cabriolé foi o primeiro a surgir. Não havia ninguém na boleia. No teto do cabriolé, não sentada, mas em pé, gingando com um equilíbrio magnífico, surgiu da esquina, com uma roda no ar a toda velocidade, a rainha Jades, o terror de Charme. Seus dentes estavam à mostra, seus olhos relampejavam, seus compridos cabelos caídos nas costas brilhavam como uma cauda de um cometa. Castigava o cavalo sem pena. As ventas do animal estavam dilatadas e vermelhas. Espumando, o cavalo galopou feito um doido até a porta de entrada e ergueu-se sobre as patas traseiras. O cabriolé bateu contra o poste, espalhando-se em pedaços por todos os lados. Olha aqui a rainha Jades, de pé em cima da carruagem. Como de costume, ela é cruel, né, com os animais. Tava metendo chicote no cavalo. Com um salto acrobático, a feiticeira esquivou-se a tempo do choque e foi aterrissar no dorso do animal. Ajeitando-se na montaria, inclinou-se para a frente, dizendo coisas ao ouvido do cavalo. Não eram certamente coisas para acalmá-lo, mas para excitá-lo ainda mais. Outra vez ele ergueu-se sobre as patas traseiras e começou a relinchar como se berrasse. Era todo olhos e patas e dentes. Era um exímio cavaleiro, se aguentaria em cima dele. Só um exímio cavaleiro se aguentaria em cima dele. Antes que Dígore tomasse fôlego, novas coisas começaram a acontecer. Outro cabriolé parou aos pinotes atrás do primeiro, ou seja, freando assim, quase caindo de tão forte que eles frearam. Dele saltaram um homem gordo vestido sobrecasaca e um policial. Chegou depois mais um cabriolé com outros 2 policiais. Umas 20 pessoas, na maioria meninos que não têm nada a fazer, apareceram em bicicletas, fazendo soar as campainhas, dando vivas e vaias. Por fim, surgiu um bando de gente a pé, rostos afogueados com a corrida, ou seja, ofegantes, divertindo-se a valer. Janelas abriam-se em todas as casas da rua, e empregadas e mordomos surgiam em todas as portas. Queriam apreciar a bagunça. Então aconteceu uma espécie de acidente, né? Quando acontece um acidente de carro, todo mundo não para olhar. Então ali foi um acidente de carruagem, né? Espedaçou tudo a carruagem. Só a rainha aqui, pulou de cima. Enquanto isso, um velho senhor tentava desvencilhar-se dos restos do primeiro cabriolé. Muitos correram para ajudá-lo, uns puxando-o para um lado, outros para o outro. Dígore imaginou que só podia ser tio André, mas não conseguia ver-lhe o rosto, tapado pelo chapéu. O menino saiu correndo e juntou-se à multidão. É esta mulher! É esta mulher! Gritava o homem gordo, apontando para Jades. Cumpra o seu dever, seu guarda! Levou coisas valiosíssimas da minha loja. Veja só o cordão de pérolas no pescoço dela. É meu! E além disso, me deixou com o olho roxo. Puxa! Disse alguém na multidão. Que belo trabalho ela fez nesse olho, hein?
A mulher é forte mesmo. Coloque um pedaço de carne crua no olho, senhor, recomendou o açougueiro. É tiro e queda. Um momento, falou o chefe de polícia. Que confusão é esta aqui? Foi o seguinte, ela... Mas o gordo foi interrompido totalmente. Não deixe o cara do cabriolé fugir. O senhor de idade, que só podia ser tio André, tinha conseguido colocar-se em pé e esfregava suas escoriações, ou seja, os seus ralados. O policial virou-se para ele. Afinal, o que está acontecendo aqui? Era assim que o tio André estava dentro da cartola. Pare com essa palhaçada, disse o policial, com voz severa. Não é hora de brincar, tire logo essa cartola. Era mais fácil falar do que fazer, pois os policiais pegaram a cartola pela aba e arrancaram à força. Ou seja, a cartola tinha entrado tudinho na cabeça do tio André e ele não conseguia mais tirar. Muito grato, disse tio André com um fio de voz. Nossa, estou todo batido. Se alguém fizesse a fineza de me dar um pouco de conhaque. Preste atenção, por favor, disse o guarda, tirando do bolso um enorme caderno de anotações e um toco de lápis muito curto. É o senhor o responsável por esta jovem? Cuidado! Gritaram várias vozes, e o policial deu um pulo para trás na horinha. O cavalo tinha armado um coice para ele, provavelmente mortal. A feiticeira manobrou o cavalo de maneira a poder encarar a multidão. Como um falcão reluzente, libertar o animal dos destroços do cabriolé. Durante esse tempo todo, Diggory procurava um jeito de tocar na feiticeira. Não era fácil. De um lado, havia multidão. Para chegar ao outro lado, teria de passar pelas patas de cavalo. Assim, de dentes cerrados, o menino aguardava um momento favorável. Um homem de carão vermelho e chapéu coco tinha conseguido chegar à frente do ajuntamento. Ajuntamento é aquela multidão de pessoas. Ei, seu guarda! O cavalo que ela está montando é meu! E o cabriolé que virou lenha também é meu! Um de cada vez, disse o guarda. Mas a gente não tem tempo, replicou o cocheiro. Conheço bem este cavalo. Não é igual aos outros, o pai dele foi de cavalaria. Se essa mulher continuar espicaçando ele, vai ter um assassinato aqui. Deixe eu segurar ele. Ou seja, era um cavalo meio selvagem, muito forte. O policial só podia ficar satisfeito de ter um motivo para afastar-se do cavalo. O cocheiro deu mais um passo, olhou para Jades e disse com uma voz amável. Eu seguro ele. A senhorita apeia. Apeia é o modo que a gente diz que vai descer do cavalo. Afinal, a senhora é uma dama, disse ele, e não vai querer esses desordeiros partam para cima da senhora. Melhor ir para casa direitinho e tomar um bom chá. Ao mesmo tempo, estendeu a mão para a cabeça do animal, dizendo, quieto, morango, quieto, companheiro. E aí, pela primeira vez, a feiticeira falou, dominando tudo. Seu porco, tire esta mão suja daí. Eu sou Jades, a imperatriz. E a gente acabou o nosso capítulo 7. Nossa, como ela é brava, né? Ela é muito horrível. Tá bom, gente? Então esse foi o nosso capítulo de hoje. Ó, beijo pra vocês. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, tá bom? Manda uma mensagem lá. Se vocês acharem que querem alguma coisa diferente também, tá bom? Tchau!